noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir desculpa pelo pequeno atraso que a gente teve, mas deu um pequeno problema técnico na internet, mas tudo resolvido. Hoje a gente vai transmitir a nossa preleção via redes sociais, via internet, pois é sabido que há um decreto da prefeitura pedindo para que não se abra ao público as casas religiosas, os centros, os cultos, e nós estamos aí obedecendo essa medida que a Prefeitura de São José tomou, assim como outras prefeituras. Mas eu gostaria de falar hoje sobre um assunto muito importante, que é o capítulo 23 do Evangelho do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Jesus, que trata sobre a moral estranha. É um capítulo muito interessante, é um capítulo que abrange muita coisa bacana, e eu espero que eu consiga transmitir um pouco do que eu entendo sobre esse capítulo para todos vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é André Luiz, eu sou um trabalhador desta casa, da Colmeia. Estou aqui todas as segundas-feiras, participando das assistências espirituais, das preleções, ajudando os meus companheiros aqui em todos os afazeres que são necessários, onde se faz necessário, o André sempre está presente. Então, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Luiz e hoje eu vou tentar explanar um pouquinho sobre o capítulo 23 do Evangelho de nosso Mestre Jesus, moral estranha. Então, vamos falar um pouco sobre esse capítulo. Então, Jesus, naquele tempo, ele se pronunciava, ele se expressava através de parábolas. Então, o que são parábolas? É uma linguagem figurativa, é um modo de se expressar. Por que Jesus se expressava por parábolas? Porque é sabido que aquele povo de antigamente, ainda não preparado para certas coisas, para certos conhecimentos, para certas aprendizagens, devido à ignorância em que eles viviam, ou nós vivíamos, porque nós estávamos lá, muito certamente estávamos lá, nós éramos aquele povo. Então, como nós não tínhamos muitas condições de entender muitas coisas, Jesus ele se expressava em linguagens figurativas. Então, o que acontecia? Tem que se tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, saber se realmente o que era dito, o que foi escrito, foi dito por Jesus realmente. Porque é sabido também que nenhum dos evangelhos foram escritos durante a vida de Jesus aqui no planeta Terra, durante a sua passagem aqui como encarnado. É sabido que os evangelhos são descrições, foram escritos depois que Jesus desencarnou. Foram histórias contadas, relatos contados, aqueles que tiveram algum tipo de experiência com o Mestre em vida, encarnado aqui no planeta. Durante a sua vida, sua passagem, não foram escritos nenhum evangelho. E nessa passagem, especificamente, moral estranha, o Mestre,
ele se expressa muito por parábolas. Talvez, eu creio que seja o evangelho onde mais Jesus se expressou por parábolas. É um dos evangelhos mais difíceis de se entender. Porque se nós pegarmos e levarmos ao pé da letra, nós podemos cair em dois erros. O primeiro saber se foi Jesus mesmo que expressou essas palavras. E é sabido também que o alfabeto da época, da língua que se era falada naquele povo, ele não é muito rico em palavras. E como há muitas traduções, como foram feitas muitas traduções, muitas formas de interpretações diferentes pelo homem, nós temos que tomar cuidado para não nos enganarmos, não cairmos em erros primários. Sabermos que temos que ter em mente que algumas das palavras que eram ditas na linguagem deles da época podem não condizer com muitas das palavras que nós conhecemos hoje. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado e saber interpretar aquilo que Jesus quis nos passar. Quando Jesus disse, por exemplo, bem no início aqui do Evangelho, que quem não odeia seu pai e sua mãe, quem não odeia sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Seria muito faltoso de nossa parte pensar que o Cristo, que o Salvador, que o Messias, aquele que veio para trazer o amor, para nos ensinar atitudes de caridade, para nos ensinar o caminho do bem, seria terrível pensar que Jesus colocaria da boca dele, do coração dele, essas palavras, dizendo que quem amasse mais ao seu pai, ou quem amasse mais a sua mãe, quem amasse mais aos seus filhos, não era digno de amá-lo. Veja, temos que ter cautela e saber interpretar essas palavras de Jesus. Né? Outra coisa, quando ele diz aqui, nesse mesmo capítulo, deixar pai, mãe e filhos, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou sua irmã, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Ora, gente, vamos interpretar esse trecho aqui desse capítulo do Evangelho. Quando Jesus nos disse isso, ele quis nos mostrar que o que mais vale é a vida espiritual, não a vida material, a vida corpórea. Temos que lembrar que este corpo físico que nos é emprestado para que nós, espíritos, essências divinas, imagem e semelhança de Deus, centelhas divinas, possamos, por ora, e usá-lo como um instrumento para a nossa evolução. O corpo físico, ele nada mais é do que um instrumento que serve
de interface entre o seu espírito e o seu corpo físico, para que você, espírito, possa evoluir. Ah, mas como assim evoluir, André? Me explica direito isso. Quando você reencarna e você habita um novo corpo físico, você vem para este planeta, para o planeta Terra, e você necessita desse corpo material para estar aqui. Só através do corpo físico, do corpo material, você vai conseguir realmente a sua evolução. Imagina você, espírito desencarnado, sem um corpo físico, aqui no meio dos encarnados, tentando fazer as coisas que o encarnado, o espírito em carne, faz. Como você iria conseguir sua evolução? Como que você conseguiria evoluir se as pessoas que precisam estar na sua vida, que precisam passar pela sua vida, não o enxergasse, não o tocasse, não falasse com você, não ouvisse você? Nós, espíritos ainda em evolução, crianças ainda, espirituais, ainda não sabemos muito cuidar do nosso corpo físico, dessa máquina perfeita que Deus, o nosso Criador, criou para que a gente pudesse habitar por um período de tempo, para usar sabiamente por um período de tempo, para a nossa evolução, para nosso aprendizado. Então, quando Jesus falou aquelas palavras, ele se referiu muito mais à vida futura, que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida, do que a nossa preocupação com a vida material, a vida corpórea, a vida carnal, material. É sabido que muitas pessoas dão mais importância para isso. Não é de todo ruim você tomar cuidados com o seu corpo físico, ter um pouquinho de vaidade, isso não é ruim. Cuidar, até porque a máquina precisa de cuidados para funcionar bem. Então não é nenhum problema você fazer isso. Não é problema você ter uma casa, possa abrigar este corpo material, tirando ele debaixo da chuva, debaixo do frio, debaixo do calor excessivo. Não é proibido você ter um carro para você ajudar a esse corpo material se locomover de um lugar para o outro. Por exemplo, eu uso o meu carro para poder vir aqui na colmeia, fazer as minhas preleções, trabalhar. Então, olha a importância do carro. Ele é importante. As vestimentas, o alimento que nós comemos, que nós bebemos, tudo é muito importante. Então, veja, quando Jesus se referiu a não darmos tanta importância para a vida material, e sim para a vida futura, a vida espiritual, que é a verdadeira vida. A vida lá no plano espiritual é a verdadeira vida. É sobre isso que Jesus se referiu. Você está vendo? Olha, compare para você ver. Se você interpretar de uma maneira errônea, você vai achar que Jesus estava dizendo que você, para amá-lo, tinha que deixar de amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, sua casa, quando não é isso. Você deve sim amar o seu pai, sua mãe,
sua esposa, seus filhos, sua casa. Mas, acima de tudo, você deve amar a Deus, amar ao seu próximo, pensar na vida futura. Mas que vida futura? A vida, eu vou conseguir no futuro um carro melhor, um emprego melhor, uma vida melhor? Não, uma vida espiritual, que é a verdadeira vida. Temos que lembrar que estamos aqui de passagem. Essa existência, ela é passageira. Somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, centelhas divinas. Quando Deus cria o espírito, Ele já criou a vida, e você vem aqui e habita um corpo físico, você passa a ter uma existência. E esse corpo, essa máquina, serve de instrumento para você evoluir nessa existência. Mas essa existência, ela tem um período aqui no planeta. Você passa um período aqui. E é esse período que você tem que aproveitar para a sua evolução moral, a sua evolução espiritual, para a vida futura, que é a vida espiritual. É sobre isso que Jesus estava se referindo. Outro trecho muito interessante, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Muitas pessoas interpretaram isso e interpretam até hoje de uma maneira muito errônea, achando que Jesus veio, que ele seria um soldado, onde ele ia vir com armas, iria salvar toda a humanidade através de guerra, através de luta, através de sangue, de derramamento de sangue. Mas o que temos que entender é que a divisão que Jesus trouxe, essa espada que Jesus trouxe, essa espada que corta, que divide as épocas, os tempos, é o Evangelho, é o ensinamento, são suas palavras de amor, de fraternidade, de caridade, de compaixão, de perdão. É isso que significa esse trecho do capítulo 23, moral estranha. É essa espada que Jesus nos trouxe. Não existe arma mais poderosa neste planeta, creio que em muitos outros desta esfera, desta galáxia, do que o Evangelho do nosso Mestre Jesus, do que os seus ensinamentos. Não há nada mais importante do que os ensinamentos do Cristo. Cristo veio. Cristo, ele realmente sofreu. Mas muitos pensam que Cristo sofreu quando ele padeceu na cruz. Não. Cristo não sofreu quando padeceu na cruz. Cristo já sabia que aquilo tudo iria acontecer. O maior sofrimento de Jesus foi ter que passar por um processo de involução para poder habitar um corpo de carne compatível com o nosso, para poder vir até nós, para que nós pudéssemos compreendê-lo, entendê-lo, amá-lo e segui-lo, ser um discípulo de Jesus. Mas nós não entendemos a mensagem. Nós não compreendemos a mensagem que o Cristo trouxe. E acabamos deturpando tudo e levando para outros lados. E quando eu digo nós, porque nós estávamos lá.
naquela época. Nós éramos aquelas pessoas. Nós estávamos lá julgando, atirando pedras, matando, roubando. Eram tempos diferentes. Fico me perguntando, talvez tempos tão diferentes como os de hoje? Será que ainda hoje nós ainda não cometemos algumas atitudes que nós tínhamos lá naquele passado, naquela época, em outra existência? Será que nós não cometemos hoje, nessa atual existência? Será que nós temos condições totais de amar o nosso próximo como Jesus pediu, como Jesus veio trazer para nós com sua espada? Será que nós temos condições ainda de perdoar quando alguém te ofende, quando alguém faz alguma coisa para você contrária àquilo que você acha que é o bom, que é certo para você? Quando alguém te trai, quando alguém te machuca, você é capaz de perdoar? Hoje, nos dias de hoje? Você é capaz de ser fraterno com o seu próximo, com o seu irmão? Você sabe ser caridoso com o próximo? E caridade, gente, não é aquela só de você pegar e tirar um dinheiro do bolso e dar para um irmão que está na rua passando fome, fazer uma cesta básica integral para um irmão numa comunidade que está passando uma necessidade. Não é só essa caridade. Você tem a caridade de emprestar o seu ouvido para um irmão seu quando ele tem necessidade de falar, de desabafar. Você tem essa capacidade? Você já conseguiu adquirir isso nessa existência? Desde aquela época, olha quantas existências provavelmente você já deve ter tido para chegar até hoje, num povo que é dito mais evoluído, claro, tecnologicamente mais evoluído, cientificamente mais evoluído, religiosamente mais evoluído. Temos inteligência, somos seres inteligentes, dotados de capacidade. Mas por que ainda é tão difícil tomar essa espada que Cristo nos trouxe, com o seu evangelho, com as suas palavras, com os seus ensinamentos? Por que ainda é muito difícil? Estamos realmente preparados? Você já se colocou essa pergunta? Nós conseguimos olhar para o outro como você muitas vezes consegue olhar para você? Você se enxerga no outro? Você consegue ter essa capacidade? Você já se fez essa pergunta? Então veja, quando Jesus disse que ia trazer a divisão, eu entendo que agora, recentemente, nós temos o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina, ela não é tão antiga como algumas outras. Creio que em torno de 150 anos, acho que tem. Mas não vejo uma doutrina que seja tão esclarecedora como a doutrina espírita. A doutrina espírita não é a doutrina de Jesus. Veja bem, não podemos confundir. A doutrina de Jesus foram os seus ensinamentos. Jesus, quando esteve aqui, não deixou nenhuma religião. Ele falou, essa vai ser a religião que eu vou deixar e vocês vão seguir. Não, Jesus não fez isso. Jesus veio aqui e trouxe os ensinamentos. O Evangelho. Trouxe os seus ensinamentos, sua sabedoria, suas palavras, para nos ajudar na nossa caminhada, na caminhada da evolução,
na caminhada do entendimento, na caminhada da reforma, para que nós possamos ser espíritos melhores, pessoas melhores, para que nós possamos galgar algo bom no futuro que Jesus falou, que é o futuro lá no lado espiritual. Muitas situações que acontecem em nossas vidas, em nosso convívio, nosso meio social, e todo dia acontece, servem de lição. Tudo é uma experiência. Desde o momento que você levanta da sua cama, sai para a rua para trabalhar, retorna para o seu lar e deita-se na sua cama novamente, tudo aquilo que acontece com você durante o dia são experiências. Experiências necessárias para que nessa existência você, espírito encarnado, possa evoluir moralmente e espiritualmente para uma vida melhor no futuro. Que futuro é esse? A vida espiritual. Jesus, ele era muito sábio em suas palavras. E aquele povo que éramos nós, muitos de nós estávamos lá, ou seguindo Jesus, ouvindo Jesus nas suas pregações, por onde ele passou, ou até mesmo aqueles que apedrejavam, julgavam, xingavam, duvidavam. E por que Jesus então falava em sentidos figurados? Porque nós, em nossa ignorância daquele momento, daquela época, não tínhamos condições de absorver as palavras do Cristo. Imagina comigo, Jesus, que é o espírito mais antigo que nós temos conhecimento, que passou por aqui, por este planeta, que é um espírito de hierarquia evolutiva, assim, absurda, que nós ainda não temos condições de entender. Se ele veio aqui e nos falou coisas sobre amor, sobre caridade, sobre compaixão, e nós fizemos com ele o que fizemos, você imagina se Jesus chegasse naquele período, naquela época, falando abertamente, claramente, para aquele povo, para nós. Talvez Jesus não teria ficado os 33 anos de existência aqui no planeta. Ele não duraria nem 20 anos, 25 anos. E nos dias de hoje, eu pergunto para você, se Jesus encarnasse novamente, habitasse um corpo físico novamente, viesse para cá, no meio de nós, hoje, atualmente, 2020, andasse pelo meio de nós, por todos os estados, por várias cidades, pregando amor, paixão, compaixão, caridade, fraternidade, será que nós estaríamos preparados, ainda hoje, nos dias de hoje, estaríamos preparados para ouvir, aceitar, absorver os ensinamentos do Mestre?
será que nós estaríamos preparados? Será que nós ainda acharíamos que a espada que Cristo disse que trouxe com ele é uma espada de metal, aquela que corta, que fere, que mata? Quando ele disse que o homem que amasse mais seu pai e sua mãe não tinha dignidade para amá-lo, nós iríamos entender o que ele estava querendo dizer? Temos capacidade de compreender isso nos dias de hoje? É preciso entender que, eu disse aqui e vou repetir, tudo que acontece tem um motivo de ser. Existe uma razão para acontecer. Nada, exatamente nada, acontece sem a vontade de Deus, sem a vontade do Criador. Está escrito, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso com seus filhos, com a sua criação, que trouxe para nós um modelo de amor, de paz, talvez o melhor que pudesse ser feito, que era Jesus. Então veja, gente, temos que pensar. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós pegamos o Evangelho para ler, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa. Nós temos que prestar atenção, ter compreensão, parar um pouco para raciocinar e pensar e interpretar da maneira correta. Eu disse aqui no começo, muitas das palavras usadas naquela época podem hoje não ter o mesmo sentido que nós conhecemos. Então, antigamente, o que significava odiar pode não ser odiar hoje, no nosso vocabulário, no nosso alfabeto. Lembrando que o alfabeto daquela época era o hebraico, ele não era rico em palavras. Então as traduções elas foram se perdendo muito do seu conteúdo durante, né, o período em que várias pessoas foram traduzindo as palavras, o que foram as coisas que foram escritas por aqueles homens que estiveram com o mestre, e cada um foi tirando uma coisinha aqui, colocando uma coisinha ali, e aí no vocabulário dele aquela palavra que lá era uma coisa que já era outra. Então temos que entender. E não interpretar que Jesus disse que quem odiava seu pai e sua mãe, ou quem não amava seu pai e sua mãe, não é digno de amar-me. Temos que ter essa compreensão. Nós temos que entender. Ler e entender. Ter a capacidade para entender. A capacidade que o Criador nos deu. O Criador não ia pôr o modelo, o nosso guia, o nosso norte, e ele chegar aqui e falar palavras de amor, de caridade, e depois se contradizer e falar palavras de ódio e de destruição. No caso do trecho da espada, que ele disse que ele veio trazer a divisão e não a paz. Essa divisão, para mim, é muito claro. Hoje o Espiritismo ele esclarece. Essa divisão, para mim, é o Espiritismo. É a doutrina espírita, ela é essa divisão. Porque ela é esclarecedora. Ela nos traz compreensão das coisas. Ela nos mostra o caminho
verdadeiro que nos leva à evolução. E é difícil evoluir, André? Depende, eu digo sempre, depende. A mudança, a vontade de mudar, a vontade de crescer, a vontade de evoluir, está dentro de cada um de nós. Jesus veio e nos mostrou a direção com os seus ensinamentos, com a sua espada, nos mostrando a divisão. Você tem o caminho certo e o caminho errado. Cabe a você escolher o que você quer para a sua vida, para a sua existência, pensando no futuro. Então, meus amigos, eu vim hoje aqui dar uma explanada nesse capítulo. Ele é um capítulo difícil de se entender devido às inúmeras parábolas que Jesus citou nesse capítulo. Ele é um capítulo que deve ser 2, 3, 4, 10, 20 vezes para que você consiga entender. Mas, basicamente, é o que Jesus sempre nos ensinou. Amor, caridade, compreensão, compaixão, fraternidade. Vivemos hoje no planeta, já há algum tempo, momentos difíceis. Será que esses momentos não estão aí para testar a capacidade que nós temos de amar o próximo, de sermos fraternos com o próximo, de sermos amorosos, de sermos caridosos? Será que todo esse movimento não é para isso? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Lembrando, pessoal, que é muito importante, na hora de você dormir, de você ir descansar, reza um Pai Nosso. Agradece a Deus por mais um dia de oportunidades. Vamos emanar energias positivas para esse planeta. Energias positivas para nós. Não é isso que Jesus veio nos ensinar? Eu creio que sim. Meus queridos amigos, nós vamos terminando por aqui a preleção de hoje. Eu espero que eu possa ter transmitido algo que possa ter sido útil a vocês, que possa ter esclarecido alguma pequena dúvida que alguém tinha a respeito desse capítulo 23, moral estranha. Porque foi se questionada a moral de Jesus nesse capítulo, né? Pô, mas que moral estranha é essa? Então, veja, eu espero ter esclarecido um pouco mais e espero realmente que nós, todos nós, consigamos entender, acima de tudo, entender as mensagens do nosso Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Uma ótima semana. Eu vou fazer uma prece de encerramento agora. E espero que vocês acompanhem essa prece, que vocês possam, junto comigo, orar, emanar energias positivas, e que no transcorrer da semana possa ocorrer tudo da melhor maneira possível. E vamos, pessoal, deixar tudo na mão de Deus, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade de luz, que sabe tudo o que é melhor neste momento.
Agradeço a todos, muito obrigado. Então nós vamos, neste momento, vamos fechar os nossos olhos por um instante. Esqueça tudo aquilo que possa ter agoniado você durante esse dia. Deixe os problemas lá do lado de fora da sua casa, do seu escritório, do seu apartamento, da onde você estiver nesse momento, do seu carro. Deixe os problemas lá para o lado de fora. Pense positivamente. Emane do centro do seu coração uma luz azul muito intensa, fazendo com que essa luz possa circundar o planeta, levando boas vibrações, energia positiva, vibrações de amor, de fé, de esperança, de paz, de caridade, como pede o nosso Mestre Jesus. Nós vamos agradecendo a Jesus por essa semana que se encerrou, por mais esta semana que está se iniciando hoje. Agradecer a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui encarnados em um corpo físico e termos a oportunidade de evoluirmos moralmente, evoluirmos espiritualmente. Agradecemos a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que está sempre conosco, nos amparando, nos acalmando com o seu manto de amor e de paz, nos ajudando a nos mantermos equilibrados e passarmos por momentos tão difíceis como os que estamos passando agora. Agradecer a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, aos nossos mentores, nossos anjos de guarda. Agradecer imensamente e vibrar imensamente, fazer uma oração intensa para o nosso amado anjo Ismael, que é o preposto do nosso Mestre Jesus aqui no planeta, aqui no Brasil, fazendo com que ele possa ter êxito na sua missão, que é de transformar esse belíssimo país na pátria e no coração do Evangelho mundial, levando as palavras e os ensinamentos do Cristo a todos os outros países deste planeta, fazendo com que todos os nossos irmãos possam entender, possam absorver os ensinamentos do nosso amado irmão maior. Pedimos que nossa mãezinha Maria de Nazaré nos encaminhe até o nosso Mestre Jesus, que sempre nos acolhe de braços abertos, com um sorriso imenso no rosto, nos ampara, nos estende a sua mão, nunca nos deixa desamparados, nos traz todo o alicerce, toda a estrutura necessária, para que nós não esmorecemos em nossa conduta, em nosso propósito, que é o do crescimento moral, da evolução moral, espiritual, para a vida futura. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Peço que o Senhor nos encaminhe até o nosso Deus Criador, Criador do universo, do micro e do macrocosmo, de todos os espíritos, das galáxias e deste planeta também. Nosso amado Criador, que tudo sabe, sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas intenções, sabe do nosso coração. A Ele nós vamos elevar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, Mestre, para que humildemente possamos pedir licença para encerrarmos a noite de aprendizados de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. Muito obrigado a todos, e eu agradeço imensamente mais esta oportunidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.